Boa noite, irmãos. Como a Leila já disse, meu nome é Milton, Ana Paula, minha esposa. É bacana que a gente vê bastante rostos diferentes aqui na igreja. Eu gosto de vir aqui e as pessoas não me reconhecerem, né? Então, quer dizer que as pessoas não sabem, são pessoas novas que não sabem, né? Que nós somos lá da congregação do Jardim Batista e trazemos aqui um abraço daquela igreja, daquela congregação. O Senhor tem derramado a sua graça ali naquele meio. Temos visto milagres acontecendo ali, coisas maravilhosas. E é uma honra poder estar lá e poder hoje estar aqui. Eu acho que é bem apropriado no Dia das Mães eu estar na Igreja Mãe, né? E a Igreja Mãe estar lá na congregação, representado pelo pastor Jairo. E eu não vou falar hoje sobre o tema da pregação, não é Dia das Mães, mas eu queria fazer uns comentários aqui sobre o Dia das Mães, né? São 3 pontos que eu gosto de falar quando vem essas datas. Porque eu não sei, assim, algumas pessoas são meio chatas quando chega nessas datas, assim. Não fala muito, parece que na igreja não pode falar do Dia das Mães, né? Nem Natal, tem gente que não gosta do Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. E, assim, uma das justificativas que as pessoas não gostam de falar dessa data, porque diz que o Dia da Mãe é todo dia, né? A mãe é todo dia. É óbvio que a mãe é todo dia, graças a Deus que a mãe é todo dia, né? Ela foi desde o dia que a gente nasceu até o dia que a gente morrer, ela vai ser a mãe que a gente tem. Mas isso não impede de, num dia, a gente homenagear, né? Isso não impede nada. Deus é um Deus de festa, Deus de alegria. Um dia você fala assim, não, hoje eu quero fazer uma homenagem especial, um abraço especial. No nosso aniversário, por exemplo, todo dia a gente vive, mas no dia do nosso aniversário a gente quer um negócio diferente, né? Quer que fala pelo menos um parabéns, dá um abraço, porque não pode também isso no Dia das Mães. Eu acho bacana, acho que a gente, como cristão, não vejo problema nenhum a gente lembrar e celebrar, mas aí diz a segunda objeção, né? Mas é uma data comercial. Eu queria saber se tem um vendedor aqui? Tem algum vendedor? Vendedor, né? Vendedor é uma bênção. Vendedor, ele vende toda hora. E todo dia é uma data comercial para um vendedor. Certa vez eu estava num ônibus, o ônibus é o Terminal Pinheiros, e é Jardim Ângela. Terminal Pinheiros, Jardim Ângela, essa é a linha. Sai lá do Largo da Batata. Eu não sei quem já pegou esse ônibus aqui. Mas eu nunca vi um ônibus tão lotado igual aquele ônibus, é muito cheio. E aí um dia... ele é articulado, e eu estava na sanfona. Então, um ônibus lotado, e eu lá na sanfona. E ele pega a Marginal Pinheiros. E o motorista, quando ele entra ali na Marginal Pinheiros, ele taca-lhe pau no ônibus, ele corre. E cheio, e você não consegue segurar direito, porque não adianta se segurar na sanfona, né? Já percebeu isso? Não adianta você se segurar quando você está na sanfona, porque o local onde você está segurando se movimenta. Então, cai todo... Então, estava aquela situação ali na Marginal, de repente uma mulher começa com o seguinte assunto. Já pensou se essa sanfona rasga? Foi a conversa, né? Pensou se essa sanfona aqui rasga? E aí todo mundo imaginou a cena, né? E ela, a gente ia cair aqui, né? Não tem jeito. E todo mundo se viu rolando. Eu me vi caído lá na Marginal, ia ser aquela coisa. Aí ela, porque se o vendedor falar alguma coisa e você participar da conversa, já era. Cuidado quando o vendedor falar um negócio. Se você, perdeu. Você está na mão dele. E aí um cara falou assim, é verdade, né? A morte vem para... Não tem jeito como a gente fugir da morte. Ela vem para todo mundo. Aí ela automaticamente já tirou um cartazinho e falou, inclusive eu vendo terreno no cemitério, vendo jazigo, né? E distribuiu o cartão, porque um monte de gente pegou. Porque ali ela já colocou o clima dela. Irmãos, data comercial é óbvio que é. Porque vendedor vende em qualquer lugar e transforma tudo em vendas. Isso não é de hoje. Quando Jesus entra no templo lá, o que tinha acontecido? Então, virou uma vendação, vendendo lá o comércio. Então, obviamente que não tem problema nenhum você dar um presente para sua mãe no Dia das Mães, mas não há necessidade de você ficar triste, porque você não consegue dar esse bendito presente. Eu acho que essa faceta do Dia das Mães, ela é problemática. Você ficar triste porque você não tem ali um dinheiro para dar um presente, aí é o lado comercial mesmo. Mas se tem, qual o problema?
Qual a mãe aqui não gostaria, não quer ganhar um presente no Dia das Mães? Dá também no outro dia, já que Dia das Mães é todo dia, dê também fora do Dia das Mães, mas não há problema nenhum. E um terceiro ponto dessas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, é porque às vezes a gente fica triste. É uma data que, se a gente não tomar cuidado, ela rouba a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. A gente não pode deixar roubar, escapar a alegria. A gente triste, uma igreja triste, vai murchando, fica xoxo. E não é para ser um dia triste. Mas por que muitas vezes o Dia das Mães é triste? Porque às vezes, no meu caso, minha mãe não mora em outra cidade. Você fica meio borocochô, né? Poxa, minha mãe não está aqui. E às vezes a situação mais complicada é quando ela já não está mais conosco, né? Quando o Senhor já levou. E aí você fica muito triste. Mas aí a gente tem que lembrar, e eu gosto muito, do Salmo 27, verso 10, que diz assim, olha, se o seu pai e a sua mãe te desamparar, não estiver com você por algum motivo, saiba que o Senhor nunca vai te desamparar. E essa tem que ser o nosso versículo que a gente usa naqueles momentos mais apertados, né? Que você se sente ali sozinho. Mas se todo mundo me abandonar, Deus não vai. Então não vamos deixar que essa data roube nossa alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor, ela é evangelística. Não sei evangelizar, seja alegre. Seja alegre, porque a alegria do Senhor é evangelística. Todo mundo vai olhar e falar, eu quero ter o que essa pessoa tem, porque ela passa por dificuldades, passa por problemas, mas ela está feliz. Então, não vamos permitir que os ladrões de alegria entrem nessas datas especiais. São datas alegres, vamos lembrar de quem é a nossa mãe, do que ela fez, o que ela foi na nossa vida, e que seja uma data de alegria e felicidade. Amém? Irmãos, o pastor Jair me adiantou que no domingo passado ele falou um pouco sobre Moisés e os momentos e os tempos da vida de Moisés. Moisés está meio em alta agora, né? A popularidade de Moisés está boa agora, porque está tendo novela. Outro dia eu li uma reportagem que a que faz a Joquebed lá, diz que nunca leu a Bíblia, e ela está lá interpretando Joquebed, né? Então essas novelas aí, para quem não conhece a história, elas até dão uma alinhada para quem não sabe nada da história. Eu digo que se a Record cumprisse a Bíblia em tudo, como ela cumpre, na hora de fazer uma minissérie, ela seria uma emissora de TV bem diferente, né? Porque assim, ela tenta, mais ou menos, estar dentro ali do que... Ela inventa as coisas, né, que não está na Bíblia, mas geralmente não tem nenhuma grande heresia, não. E Moisés está em alta, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu com Moisés. Essa pregação também eu estou usando alguns temas de um livro que chama Experimente uma Explosão de Fé, de Beth Moore. Então eu vou usar a base dessa pregação também está nesse livro. E para contextualizar o momento da vida de Moisés, eu vou falar aqui hoje daquele momento que ele fugiu lá do Egito por ter assassinado um soldado, e ele ficou com medo do que ia acontecer com ele lá no Egito, e ele fugiu, foi para o deserto. Lá ele se estabeleceu, se tornou um pastor de ovelha, estava trabalhando, casou, Jetro era o sogro dele, era um sacerdote, a vida dele estava tranquila. Moisés podia dizer que estava falando, poxa, eu vou começar de novo, está tudo bem aqui. Eu estou numa fase estável, uma fase tranquila na minha vida. E aí Moisés um dia está andando no meio do mato, lá no meio da montanha, e vê uma coisa bem inusitada, uma coisa bem fora do comum, que ele vê uma árvore, uma sarça pegando fogo, e esse fogo não se apagava, e de repente esse fogo começou a falar com ele, se sou eu, morro na hora. Porque é muito inusitado você ver uma árvore pegando fogo falando com você, né? E era Deus que estava falando com ele. E é nesse momento que eu quero trazer, que a gente vai pensar um pouquinho sobre o que aconteceu. Eu vou pedir para o irmão colocar. Diz assim, e agora eis que o Senhor falando, né? Deus falando com Moisés. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Oremos. Senhor meu Deus, nesse momento eu entrego a minha vida nas tuas mãos, que o Senhor possa usar meus lábios, possa falar através da minha vida. Eu nem teria nada para falar de mim mesmo, mas que o Senhor possa usar a minha vida agora neste momento e que eu possa trazer aquilo que o Senhor quer falar a este povo. Certamente, quem está aqui hoje, o Senhor escolheu previamente. Então, abençoe, que todos possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para entender o que a Tua palavra quer nos dizer esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entender o Deus que a gente serve é ponto central da nossa fé. Se a gente não souber qual é o Deus que a gente está servindo, a gente está vivendo uma ilusão. É uma fé não racional. Eu tive um amigo, um grande amigo, que quando eu era novinho, eu me converti com 12 anos, inclusive ele também tinha 12 anos, e ele que me evangelizou. Ele que me levou para a igreja. Eu lembro que desde quando minha avó, minha mãe sempre foram cristãs, eu ia para a igreja desde muito pequenininho. E uma vez eu estava na sala e eu não sabia ler ainda. E ele me prestou a revista assim e falou assim: olha, toma aqui, me compartilhou da revista. Eu falei: mas eu não sei ler. Aí ele quis me ensinar a ler no meio da aula. Eu falei: não, ler é super fácil. Aí começou a querer me ensinar para que eu pudesse ler. Era um grande amigo. Também era filho de cristão, filho de lar cristão. E um dado momento da vida que foi acontecendo, esse cara saiu da igreja e pouco tempo depois ele começou a dizer que ele era ateu. Como é que pode? Como é que pode o cara que me levou para a igreja, o cara que foi me visitar, o cara que me acolheu, ele de repente está dizendo que ele é ateu? Ele sai da igreja e diz que Deus não existe. É fato que talvez muitas pessoas não falem que é ateu, mas talvez estejam dentro de uma igreja sem fazer a menor ideia do Deus que eles estão servindo. Por algum motivo, eles estão na igreja, muitos se batizam, mas será que sabe mesmo o tamanho do Deus que serve? Porque Deus, ele é uma figura, por exemplo, existe o Deus cultural. A maioria das pessoas crê em Deus. Você pega uma nota, está dizendo, Deus seja louvado, um dinheiro, uma cédula, está lá, Deus seja louvado. Deus é um ser cultural, as pessoas aceitam, dizem todo mundo é filho de Deus, tem muita música, né? Moram num país tropical abençoado por Deus. As pessoas até acreditam nessa imagem de Deus. Tem um Deus cultural, tem aquele Deus mitológico. A gente vê também as pessoas creem na entidade de Deus, um poderoso que está lá em cima, mandando em todo mundo. Outros acreditam num Deus distante e até mesmo um Deus tirano, um Deus punidor. Deus castiga. Estava lendo um livro uma vez que contava de um menininho que estava assistindo o filme da Paixão de Cristo sozinho. E ele estava assistindo o filme e a mãe percebeu, chegou perto na hora e viu que naquela hora que Jesus estava lá apanhando, e apanha, o menino estava, yes, isso aí, é isso mesmo, bate, pode bater. Aí a mãe olhou e falou: meu Deus, como assim? Você quer que Jesus apanhe? Quero. Como assim? Porque toda vez que eu apanho, a senhora fala que é por culpa dele. A senhora fala que eu estou apanhando porque Deus está triste comigo, porque Deus castiga. E tudo que acontece de ruim na minha vida, a senhora fala que é ele. E aí o menino falou: agora pelo menos ele apanha um pouquinho também, para ele ver como é que é. Mas às vezes a gente cria mesmo a imagem de um Deus tirano, um Deus punidor, um Deus que pesa a mão. Perdemos aquela referência de quem é Deus. Muitos gostam tanto de Deus que fazem dele seu empregado também, né?
Samuel falou, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E muitas pessoas falam assim, ouve, Senhor, que o teu servo fala. Determina, manda, tem que fazer. Deus é empregado, self-service, estou precisando dele, Senhor, agora, vamos lá. Muitas pessoas ainda acreditam no Deus miserável, triste, sofrido, que está lá apanhando. Eu fico imaginando João lá naquela ilha de Patmos, ele viu Jesus ser crucificado, Jesus ferido, Jesus, aquele Jesus que tinha aquele forma humana, e de repente ele está naquela ilha e encontra um Jesus que a voz dele era forte como a voz de muitas águas, um Jesus poderoso. A Bíblia diz que ele caiu como se tivesse morto, impressionado. A visão que ele tinha de Jesus era totalmente diferente agora. É um Jesus poderoso. Moisés está se vendo agora numa situação meio complicada. Moisés não tinha noção de quem era Deus. Ele não sabia, apesar de ser um hebreu, quem era Deus, ele viveu no Egito, ele não entendia nada daquilo. E aí, ele pergunta, mas quando eu for livrar o povo da mão do Egito, quando eu chegar lá, eu vou falar o quê? Quem foi que me enviou? E aí, Deus dá uma resposta e diz assim, olha, fala para eles que meu nome é Eu Sou. E eu nunca entendi isso. Eu era novinho, uma vez fui perguntar para o pastor Antônio, né? Pastor Antônio, o que quer dizer Deus? Qual é o nome de Deus? Deus quer dizer Eu Sou. E aí, o que isso quer dizer? Isso é nome? Eu sou? Nome de Deus, Eu Sou. Não entendia. Eu tive dificuldade muito tempo, porque o conceito, para mim isso não é nome. Nome é nome, fala um nome aí. Jesus é um nome. Eu sou? Isso eu não compreendi direito. Mas com o tempo eu fui entendendo o que queria dizer o Eu Sou. E aí, queria que os irmãos me acompanhassem, queria que os irmãos me ajudassem. Vamos fazer o seguinte, vocês agora vão ser a voz de Deus, falando Eu Sou. Então eu vou fazer uma pergunta e vocês vão falar, Eu Sou. Vamos fazer um teste? Mas tem que ser assim, o Eu Sou, voz de Deus, hein? Vocês representam a voz de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou. Eu sou. Então vamos lá. Mas o Senhor é capaz de livrar o povo das mãos do Egito? O Senhor é capaz de resolver os meus problemas? O Senhor pode reescrever a minha história? O Senhor realmente é um Deus que pode me curar? O Senhor é capaz de me salvar? É capaz de mudar a minha vida? É justo? É santo? É todo poderoso? Glória a Deus e aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Nós nunca vamos conseguir defini-lo. Se você tiver uma definição de Deus, você está diminuindo ele. Ele é maior. Ele não cabe. Se você falar, Deus é isso, pronto. Você já diminuiu o tamanho dele. Deus habita no mistério. Deus, nós não vamos conseguir colocá-lo dentro da nossa mente. A gente precisa aceitar e crer que o meu Deus é poderoso. E eu nem sei o tanto que esse Deus é grande, mas Ele é grande, Ele é poderoso, esse é o Deus que nós servimos. Salmo 100, verso 3 diz assim, reconheçam que o Senhor é Deus. Em diversos textos, o Senhor fala, eu sou o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou, Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos ter uma visão tacanha de Deus, uma visão pequena. Quando a gente tem um problema, o vento bate lá no barco, dá aquela balançada, a gente já esquece o Deus que a gente serve. E esse que tem sido o problema da nossa fé. Se eu não tiver noção do Deus que eu sirvo, do tamanho que Ele é e da capacidade que Ele tem de resolver os meus problemas, como eu posso dizer que eu creio nele? Como que eu vou servir? Como eu vou dar minha vida por Ele? Nós precisamos chegar a Deus e entender o tamanho do poder dEle. Quanto mais a gente souber disso, menos os problemas vão nos abalar. Mais a gente vai ficar tranquilo, mais a gente vai ficar sossegado. Se os discípulos soubessem quem estava lá dormindo, eles iam ter ficado com medo daquela tempestade. O fato é esse. Deus falou assim, Moisés, eu sou. Eu sou o que você precisa, eu sou o suficiente. Eu vou tirar esse povo do Egito. E eu vou tirar através de você. Eu vou usar a sua vida. Eu sou capaz. Moisés não botava muita fé nisso. Claro que não.
E Deus foi extremamente paciente com Moisés. Inclusive, irmãos, eu fico pensando por que teve aquela história toda das pragas, e vai e volta, sendo que Deus tinha poder para tirar o povo dele na hora. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se Deus quisesse tirar naquele momento, Ele teria tirado o povo dele do Egito. Por que teve aquele processo todo? Eu não posso definir aqui. Quem sou eu para definir o que está no pensamento de Deus? Mas eu só reparo uma coisa. Quando Moisés entrou nessa empreitada, ele estava morrendo de medo. Ele não achava que ele era capaz. Deus, inclusive, teve que colocar uma pessoa lá, teve que colocar Arão do lado dele para falar. No final, quando você vai acompanhando a história, esse cara que tinha medo de tudo e de todos, começou a entrar lá no palácio do faraó, começou a olhar nos olhos do faraó e começou a falar assim: deixa o povo de Deus sair. Eu creio piamente que um dos motivos que Deus fez com que aquele processo foi para transformar o coração de Moisés, para ele entender: agora você vai saber qual é o Deus que você serve. Porque se Moisés não tivesse esta ideia, ele não ia conseguir estar com o povo lá no deserto. Por que será que tem toda aquela história de Jonas querer ir para Nínive? Jonas quer ir para Nínive, não vai. É jogado no mar, é engolido por um peixe. O peixe vai lá, vomita ele lá na margem de Nínive. Jonas vai, prega o evangelho para aquelas pessoas, fala de salvação para aquelas pessoas, aquele povo se converte. E o livro de Jonas, ele termina com um ponto de interrogação, fica uma coisa assim. Por quê? Porque anos depois Nínive foi destruída. Acabou. Nínive não continuou como cidade. Por que tudo isso? Eu ficava questionando isso, eu sou meio questionador. Por que teve toda essa história aqui com Jonas? Por que Deus quis tanto que ele fosse lá, pregar o evangelho para aquele povo, que logo depois eles iam se desviar, tudo de novo, ia acabar tudo? E aí eu reparei que o nome do livro não é Nínive. O nome do livro é Jonas. Era com Jonas que Deus queria falar. Era com Jonas que ele queria tratar. Era o coração de Jonas que ele queria tratar. Deus quer tratar com o teu coração. E quer ter um papo reto e direto com você. Cara, se você não souber quem eu sou, vai ser difícil você continuar. Jonas descobriu quem era o Deus que ele servia. Moisés descobriu quem era o Deus que ele servia. Mas no verso 11, Moisés vai fazer uma pergunta fundamental. No verso 11, lá de Êxodo capítulo 3. Moisés vai dizer assim: mas Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para tirar o teu povo do Egito? Aí eu queria pedir uma ajuda. Eu sou meio desastrado, eu queria que alguém pudesse me ajudar. Só pegar aquele flip chart aqui, por favor. Alguém pode? Senão eu vou derrubar, vai cair. Nós vamos fazer aqui o seguinte, irmãos. Também vou precisar que os irmãos me ajudem. Moisés fez uma pergunta muito interessante. Quem ele é? Alguém aqui já participou de processo seletivo, entrevista? É terrível, né? Ele sempre tem essa pergunta. Fala de você, né? Aquela coisa, a gente não sabe se fala bem, se fala mal. Fala uma qualidade. Eu sou perfeccionista. Um defeito. Eu sou muito perfeccionista. Aquela coisa toda, né? A gente sabe. Manjado. Então, a gente não sabe o que falar. Já percebeu? Quando você está fazendo a entrevista, você fala assim: olha, eu sou formado em administração, sou formado em direito, comunicação, fiz pós disso. O entrevistador está com o seu currículo lá. Não fala nada. Ele, mas fala mais. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Gosto de jogar bola. Aí ele escreve alguma coisa no currículo. Já percebeu isso? Você fala: o que esse homem está escrevendo de mim aí, né? Que a gente nunca sabe o que o entrevistador, o que a gente falou. Aí a gente fala alguma coisa e ele anota. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer aqui a entrevista de Moisés. Moisés está ali, está passando por um processo seletivo. Está ele e Deus ali conversando, e eles estão discutindo se ele seria capaz ou não da missão de tirar o povo do Egito. E aí, quem sou eu? Boa pergunta, né? Aí os irmãos vão me ajudar aqui. Nós vamos falar aqui daquele momento, só até aquele momento. Não vamos falar o que aconteceu depois. Mas quem era Moisés aqui até aquele momento? Vamos falar algumas características dele nessa entrevista que ele está tendo? Alguém pode falar uma característica de Moisés até aquele momento? Quem era Moisés? Opa, boa, né? Porque a primeira coisa que a empresa pede é um antecedente criminal. Você sabe que não tem nada, mas dá uma atenção, né? Quando você pede um antecedente criminal, não tem nada. Que mais? Quem era Moisés? Formado. Opa, formado. A faculdade do Egito, né? Mas era formado. Aprendeu coisa boa, coisa ruim.
Que mais? Ele era hebreu, né? Aquele negócio meio esquisito. Dizem que o japonês que nasce no Brasil e vai para o Japão tem essa dificuldade, porque ele não é aceito como japonês e ele também não é brasileiro, né? Porque ele está no Japão. Então, Moisés passava por um conflito assim. Ele era egípcio, mas era hebreu. Então, ele era meio a meio, né? Um egípcio hebreu. Egípcio, meio hebreu. Ah, casado, né? Casado. É verdade, especialista em desertologia, verdade. Deserto, ovelha. Que mais? Vocês estão bonzinhos, viu? Hã? Neto do faraó. Isso. Então era família real, né? O cara. Ele era um cara meio. O temperamento de Moisés era bacana? É assim, é essa palavra, assim. Ele era um assassino. Essa é a palavra. É meio forte, né? Mas não tem outra palavra para o cara. Moisés, além de ser ele é um fugitivo, porque ele era um assassino. Deixa eu fazer aqui. Ele era um assassino. E ele era meio esquentado. Ele era meio temperamental. Ele era meio um jeitão assim, meio, né? Oi? Meio bipolar. Gostei. Esse termo é moderno. Bipolar. Que mais? Gago. O cara era gago. Gago. Complicado, né, irmãos? Agora, assim, é muito fácil a gente fazer isso dos outros. Não é? A gente fazer, traçar esse diagnóstico, achar defeito, achar, assim, as qualificações, apesar dele ser formado ele formado no Egito, tem especialização em deserto, era bilíngue, né, meio egípcio, meio hebreu, mas ele era complicado, porque o fato dele ser egípcio lá na terra dele não valia muita coisa, pelo contrário, né? Pelo contrário, é complicado, ele é fugitivo deles lá. Por que ele é fugitivo? Imagina, ele só matou um cara. O cara é assassino, esquentado, gostava de resolver tudo de qualquer jeito, totalmente desqualificado para a vaga. Totalmente. O que é isso, meu rapaz? Você não serve. Então, nós temos facilidade de fazer isso das pessoas, fazer essas análises, de até desqualificar. Imagina, ele não serve, mano. Não, ele tem isso, defeito, o cara é assassino, fugitivo. José era ex-presidiário, né? Como é que vai virar governador? Já pensou uma campanha política do cara para governador e ele é ex-presidiário? Né? Por quê? Porque ele tentou abusar de uma mulher, foi preso, ele é ex-presidiário. E o cara se candidatasse a governador, não passa. Porque a gente gosta de classificar as pessoas entre apto e não apto. E a gente usa esses critérios. Agora, o mais duro é que era Moisés que falava isso para ele mesmo. E esse é pesado. O problema todo não é só o que as pessoas falam de você, é o que você pensa de você mesmo. Porque o que você pensa de você mesmo não tem como você fugir. Você olha no espelho, está lá, te olhando aquela pessoa. E às vezes você não gosta do que você olha. E às vezes é você que coloca na cabeça que não é qualificado. A gente tem esse problema. A pergunta é: quem somos nós? Se eu tenho que saber quem é Deus e eu chego à conclusão, não, Deus é maravilhoso, poderoso, nós falamos aqui, eu sou capaz, eu posso resolver seu problema, mas o problema não é Deus, o problema sou eu que não presto. Deus é muito bom e a gente vê muitas pessoas assim. Você vai apresentar o Evangelho, ela é muito receptiva ao Evangelho. Ela aceita, ela crê, Jesus é maravilhoso, poderoso, a igreja é linda, mas sou eu que não me enquadro lá. Quando a gente também está naquela fase da igreja, onde a gente está pensando nos cargos para o próximo ano, aquela comissão, e aí vem alguém e pergunta: olha, irmão, não quer servir em tal área? Ah, não, eu não sirvo. Não, eu não. Para mim não dá. E por mais que pareça que essa pessoa é preguiçosa, ela não quer fazer nada na igreja, só quer ficar sentada no banco, o fato é que ela até queria fazer, ela fica louca para fazer, mas ela olha para ela mesma e faz esse diagnóstico e fala assim: mas eu não sou capacitado, eu não posso fazer, eu não presto, eu sou um pecador miserável.
Eu pequei ontem, pequei hoje, acabei de pecar. Como é que eu vou fazer alguma coisa para Deus? Pois é. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, primeiro versículo, diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Sabe o que Deus faz? O que Deus, quando olha, e aqui está escrito Moisés, e pode estar seu nome, se julgando, se desqualificando, dizendo eu não posso. Sabe o que Deus faz com essa lista? Ele olha, e deve ter olhado para Moisés, e falou assim: Moisés, sabe o que você é? Você é filho, meu filho. Isso aqui, para Deus, não importa. Para Deus, se você confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para amassar e perdoar o seu pecado e te purificar de toda injustiça. A igreja não precisa de pessoas que se acham maravilhosas, crentes poderosos, todo qualificados para qualquer obra. A igreja precisa de coração quebrantado e contrito, dizendo: Senhor, eu não sou digno, sou um pecador, mas nas tuas mãos eu posso fazer coisa grande, porque eu sou filho de Deus, e é Ele quem me justifica. Queria que o irmão colocasse o texto de Efésios, completando, né? Deus, 3 pontos que a gente precisa entender da fé. O primeiro deles, pode voltar um texto, irmãos? Irmão, volta mais um, volta. Deus é quem Ele diz que é. Deus não é quem o mundo diz que Ele é, ou que você pensa que Ele é. Deus é quem Ele diz que Ele é. E se Ele falou, pronto, acabou, é suficiente. Agora, o texto seguinte, pode colocar, irmão. Diz assim, volta um, por favor. Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pode passar. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha só, o inimigo gosta de ficar jogando umas acusações para a gente. Ele gosta de nos acusar, de nos desqualificar, colocar a gente para baixo, para fazer a gente sentir que não é digno de estar na igreja, que o pessoal da igreja é bom e você não é, por isso você não se enquadra, vai embora, lá não é seu lugar. Ele gosta de colocar isso na nossa cabeça. Então, o texto está dizendo o seguinte, Efésios 1, de 3 a 8, diz que você é abençoado. O Senhor te abençoou. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Ele te escolheu. Você foi adotado como filho. Você agora é filho de Deus por adoção, irmão de Jesus Cristo. Nós somos favorecidos, redimidos, perdoados. Nosso pecado foi perdoado, foi purificado, foi renovado. Isaías 64, pode passar, irmão. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Neles a eternidade para que sejamos salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Irmãos, a palavra está dizendo ali, que toda a nossa justiça é como o trapo de imundícia. Quando a gente acha que é bom demais, que você é justo, que o que você faz é maravilhoso, que eu sou uma pessoa que, nossa, eu sou bom e eu mereço estar naquela igreja, eu mereço ter aquele ministério, sim, porque eu sou uma pessoa qualificada para tal. Se você tiver com essa visão, esquece, toda a sua justiça é trapo de imundícia. Quando você fizer aquilo que o Senhor mandou você fazer, considere-se um servo inútil. Nós não estamos aqui porque merecemos.
A ideia, né? A doutrina de que nós não perdemos a salvação, não quer dizer que porque você não perde a salvação, porque você é bom, não, porque nós não somos bons. E realmente, se a salvação estivesse em nossas mãos, nós perderíamos sim a salvação. É claro que a gente perderia a salvação. A gente às vezes, é uma arrogância a gente achar que a gente aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, mas foi Ele que te amou primeiro. Você foi escolhido, você foi predestinado, você não está aqui porque você é bonzinho. Quando nós vamos escolher batata na feira, a gente pega aquele monte de batata e pega só batata boa e coloca na sacola. E é assim que a gente acha que Deus escolhe as pessoas. Mas um dia Ele chegou numa banca cheia de batata, todas estavam ruins. E por algum motivo, por Ele te amar de uma forma sobrenatural, Ele escolheu você. Ele falou assim: eu vou pegar esta batata que está bem apodrecida e vou restaurá-la, e vou transformá-la. Você não está aqui porque você é bom, você não vai fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida porque você merece. Nós estamos debaixo da graça, e se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos consumidos. Ninguém, nem o pastor Shed, nem qualquer pessoa, nem o Luiz Saião, nem o mais poderoso, nem o mais miserável. Eu gosto de dizer que se a Madre Teresa de Calcutá não aceitou Jesus, ela foi para o inferno. E ela era uma mulher maravilhosa, mas se ela não aceitou Jesus, ela foi para o inferno. Mas, por outro lado, se o Hitler, lá nas últimas horas de vida dele, algum dia ele ouviu do Evangelho e aceitou Jesus nas últimas horas da vida dele, ele vai para o céu. Mas isso é loucura, mas essa é a mensagem. Está disponível para todos. Então, quando você olhar para o seu pecado, e Davi fala no Salmo 51 assim: olha, o meu pecado está diante de mim. Ele tinha nojo, desesperado. Confesse o seu pecado, porque o Senhor é fiel e justo para te purificar de todo pecado, de toda injustiça. Não deixe que as acusações do inimigo tirem você dos caminhos do Senhor, façam com que você se sinta uma pessoa entristecida, se sinta que você não faz parte dessa família. Aqui é um lugar de pecadores. Aqui é uma casa de pessoas que pecam todo dia, mas têm ciência disso e buscam desesperadamente a redenção e a restauração. Essa é a nossa posição. E se você talvez está se sentindo indigno, sujo, miserável, bom, você está no bom caminho, você está no caminho correto, mas entrega isso na mão do Senhor, porque naquela cruz do Calvário, Ele morreu pelo teu pecado. Ele morreu pelo seu pecado. Já está pago, Ele já pagou a sua conta. Você é quem Deus diz que você é. Não importa o que o mundo diz que você é. E não importa o que você mesmo diz que você é. O que importa é o que Deus diz a respeito de você. Quando ele chega para Pedro, ele pergunta assim, pergunta para todo mundo: olha, o que dizem de mim aí? O que as pessoas, o que eles falam que eu sou? E aí deram diversas respostas, né? Acham que o Senhor é Elias e tudo mais. E aí Jesus olha e fala assim: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala assim: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro: nossa, Pedro, que legal, bacana. Sobre essa sua convicção, por conta dessa sua convicção, ele faz aquela declaração que é mal entendida, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando dele mesmo, como uma rocha. Mas está dizendo assim: olha, Pedro, vai ser dada a você a chave dos céus, a chave do reino dos céus. Confere a Pedro ali uma autoridade, colocou Pedro numa posição bacana. Só que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. 3 vezes. E Jesus sabia disso. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, Abraão vai mentir, vai pecar, vai meter os pés pelas mãos, vai ter um filho que não era para ele ter, vai cometer uns pecados. Deus chega para Davi, falando a respeito de Davi, e fala assim: olha, eu vou colocar um rei segundo o meu coração, um homem que seja segundo o meu coração. Davi vai fazer uma atrapalhada. Davi vai enroscar. Se a gente fosse fazer aquele currículo de Davi aqui, né? Ia ser uma coisa. Vai fazer uma atrapalhada. E até esse Moisés aí, que Deus está chamando, falando: eu vou usar a sua vida para libertar meu povo. Esse cara vai fazer tanta coisa também. Percebam que não importa. Não importa. O que Deus diz que vai fazer,
Ele faz. E o que ele disse de você, se cumpre. Se cumpre. Não adianta. Davi foi quem foi um grande rei. Abraão foi o pai de uma grande nação. Pedro foi, liderou os discípulos. Moisés foi lá e liderou o povo na saída do Egito. Porque nós não estamos dependentes do nosso currículo. Não. Na empresa do Senhor, o seu currículo não vale muita coisa. Amém? E por fim, aí vem a missão, né? Pode passar, irmão. Pode passar. Passa mais um. É isso aí. Você é quem Deus diz que você é. E aí Deus vai dar a missão. E aí olha assim, é bonito, a gente olha assim, porque a gente lê o texto, a gente já sabe o que vai acontecer, né? É diferente, você lê o texto, você já sabe que vai acontecer as 10 pragas, que vai dar tudo certo. Mas Moisés não sabia. Moisés não sabia, não tinha acontecido ainda. E aí, tá bom, vamos lá. Chega Deus, eu até acredito, o Senhor está falando comigo, Moisés sentiu ali que era Deus. Ok, legal. Mas como é que ele ia tirar o povo do Egito? Assim, de maneira prática mesmo. Como que esse negócio vai acontecer, Senhor? Ok, eu te amo, eu te adoro. Tá bom, eu creio, aleluia, mas de termos práticos, tipo, o Egito é uma nação poderosíssima, cheia de soldados, o que eu vou fazer? E aí Deus faz aquela do cajado, mas Moisés ele ficou meio, o cajado vira uma cobra, eu pego e tal. Moisés não acreditou direito no que ia acontecer. Sabe por quê? Porque a gente tem passado uma crise de milagres, a gente não está mais acreditando em milagres. É uma coisa terrível. A gente está com dificuldade. Se Deus fala um negócio desse para você, você fala, Senhor, olha, eu acabei de cantar no louvor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu sou crente, mas esse negócio que o Senhor está pedindo para mim aí é meio complicado de eu crer que vai acontecer. É meio difícil. O Senhor está falando uma coisa que, sei lá, parece que Jesus aqui da Bíblia, o Deus aqui da Bíblia é muito legal, mas no meu tempo aqui não parece que é a mesma coisa, assim, não estou vendo muito jeito de ser o mesmo Deus que faz do mesmo jeito. A gente está com um problema, uma crise terrível no Evangelho em relação a crer nos milagres de Deus. Tem duas distorções. A primeira, pode passar, irmão. Pode passar. É aqui, ó, sensacionalismo. Sabe o que é o sensacionalismo? Sensacionalismo é assim, pode tudo. Deus pode tudo. Amém, amém. Pode todas as coisas. E aí é um Deus sensacionalista. É um Deus que cura, é um Deus que dá emprego, dá dinheiro, que faz e acontece, faz milagres, que anda, levanta cadeira, levanta muleta. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê aquelas igrejas lotadas de pessoas que querem milagre, que quer ver cura, que quer ver isso, que quer ver aquilo, mas não querem nada com Deus. Nada. Só querem milagre, só querem ter. É um modo de pensar centrado no homem, no que eu posso. Remove minha pedra, faz comigo, manda para mim, eu. Você pega essas letras, quantas vezes fala meu e eu. Eu, me faz, me dá, eu quero, eu. Essas pessoas creem em Deus, eles creem que Deus só faz milagre, e faz milagre para eles, e deve fazer, tem horário marcado, às 6, às 7, às 9, às 15, às 16, às 19. Vai ter, pode vir que vai acontecer. Espera aí, olha lá o que está dizendo ali, em Mateus 16, 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. E no verso 4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. É um termo forte, geração má e adúltera. As pessoas estão querendo um Deus self-service. Um Deus que faça aquilo que eles querem na hora que eles querem. Agora, tem um outro lado, que é o próximo. Pode passar. É o sensacionalismo. É diferente de sensacionalismo, que Deus faz tudo, na hora e pode, aquela coisa, e tem que fazer milagre. O sensacionalismo, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, e dizer que nós, batistas, temos que tomar cuidado para não entrar neste grupo. O sensacionalista acredita que não tem também milagre, acabou.
Cessou-se os milagres, não é assim. E corre o risco de não crer mais no poder de Deus, nos milagres do Senhor e no quão Ele é poderoso. Se nós tirarmos as maravilhas de Deus, Ele não será mais um Deus maravilhoso. Se eu parar de crer, vai ficar complicado. Agora, nem sempre o milagre, quando meu pai perdeu a visão, meu pai teve um problema de diabetes, ele tem, né, um problema de diabetes, e ele perdeu a visão. É claro que, como filho, eu fiquei desesperado para que ele voltasse a enxergar. E aí eu orava: Senhor, o Senhor curou tanto cego, de tudo quanto é jeito, o Senhor curava até com cuspe, o Senhor curou cego aí, né? Faz mais um aí. Eu cheguei a ficar tentado, quando eu li um texto que falava que as pessoas faziam fila e levavam os cegos para Jesus e voltava todo mundo chegando. Eu falei: puxa vida, nem para eu viver nessa época. Fui tentado, não veio, passou na minha cabeça. Depois eu falei: como assim? Se eu viver naquela época, eu vivo na minha época, aquele Jesus está na minha época. Só que a maneira que eu estava enxergando a coisa que estava errada, é óbvio, meu pai não voltou a enxergar hoje. Porque a gente é limitado, a gente pensa só nessa vida, a gente pensa nessas coisas. A Bíblia fala que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente pede só para a gente mesmo, só para o hoje, só para o agora. E depois eu comecei a conversar com meu pai e entender, eu falei assim: gente, olha que coisa. Ele contando para mim por que ele perdeu a visão. Meu pai foi não cristão a vida inteira. Fumou, bebeu, aquela coisa toda. Ele se converteu assim, menos de um ano depois ele perdeu a primeira visão. Eu falei: caramba, o cara vive no mundo, aí esbanja a saúde, vem para a igreja e começa a ficar doente, que negócio é esse? E conversando com ele, ele me contou por que ele perdeu a segunda visão. Ele perdeu um olho, depois ele perdeu o outro. O meu pai forçou a visão dele. Ele forçou, e esse esforço fez com que rompesse um vaso dentro do olho dele. Esse vaso atingiu a retina, e aí quando tem sangue na retina se desprende, é a retinopatia diabética, lógico, a diabetes ajuda a isso, a retina se desprende e ele ficou cego. E aí ele contando: mas sabe que nos últimos tempos, eu gostava tanto de ler a Bíblia, que eu lia 10 a 12 capítulos por dia. E ele ficou lendo a Bíblia, ficou lendo, e aquela coisa toda, ele perdeu a visão. E aí eu falei assim: bom, agora vai ficar difícil, como é que vai ficar a cabeça dele, a mentalidade dele de ter perdido a visão, como é que faz? Nada, ele pediu, a Ana Paula deu para ele uma Bíblia em áudio. Ele já ouviu a Bíblia toda várias vezes, e ele não reclama em nada. Ele falou: imagina, Deus, se quiser devolver a visão, Ele devolve. Mas se não quiser, Ele também não precisa me obedecer. Até porque a diabetes quem implantou fui eu que comi, fui eu que bebi, fui eu que fumei a vida inteira. Eu não posso agora dizer que é Deus. Agora, se Ele tem poder para me curar, tem. Mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E esse homem agora ouve tanto a Bíblia que outro dia foi um testemunho de Jeová lá e pegou assim, o ceguinho, né? Vou pegar esse ceguinho aqui. Saiu correndo, nunca mais voltou. Porque meu pai não enxerga nada, mas sabe a Bíblia de cor. Mandou Bíblia nele. Saiu correndo. E eu fiquei olhando isso e dei glória a Deus. Sabe por quê? Porque isso é um milagre. A gente fica pensando muito no material. O que importa meu pai enxergar se ele não estivesse nos caminhos do Senhor? Se não tivesse sede de ler a Bíblia, de estudar, não falta na igreja, vai a pé. Porque não tem condição, o ônibus lá no interior não tem ônibus, vai a pé, volta a pé. E eu fiquei olhando e falei assim: poxa, isso é um milagre. É transformação de vidas. É uma vida transformada, é um ministério. E às vezes a gente está centrando o milagre naquele sinal espetaculoso. Pode acontecer também. Aconteceu com ele. Um ladrão deu um tiro na cabeça dele, mas a bala não saiu. Isso foi um milagre maravilhoso. Até a polícia, quando avaliou a arma, que pegaram a arma, falou que a arma estava em perfeitas condições e que era para a bala ter saído, porque ela foi deflagrada, mas não saiu. Isso é um milagre. Milagre visível. Mas o maior milagre é a transformação de um pecador miserável em uma pessoa transformada nos caminhos do Senhor. Uma pessoa que dá glória a Deus, uma pessoa que vive uma vida diferente, abandona o vício, abandona o fumo, a bebida, e é uma nova pessoa. Isso é um milagre. E Deus tem feito esse tipo de milagre até hoje. Nossa visão materialista olha muito como olhou os 9 leprosos, mas Deus está interessado naquele 10º que, de fato, além de ter a cura material, converteu-se ao Senhor.
Isso é um milagre. E para encerrar essa pregação, eu gosto muito da postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sou assim fã desses caras. Quando eles estão lá na frente de Nabucodonosor, eles estavam com medo, óbvio, são seres humanos, mas quando o Nabucodonosor fala assim, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês se ajoelharem na frente do meu Deus, da minha estátua, na hora que tocarem as buzinas. Porque se vocês não fizerem isso, se vocês ficarem esperando esse Deus aí que vocês servem, eu vou jogar vocês dentro daquela fornalha e vou botar fogo em vocês. Naquela hora, aqueles caras falam assim, eu sei o Deus que eu sirvo. É isso que eu falo, irmãos. Se eu vou morrer, eu não sei. Mas que o Deus que eu sirvo eu conheço, esse eu conheço. Irmãos, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas eu sei que vivo ou morto, Deus continuará sendo Deus. É isso que, essa certeza eu tenho. E olha a resposta deles. Pode passar, irmão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo. Desculpa, vou de novo. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo. Ele... É que está faltando um versículo no meio ali. Vou pegar na fonte aqui. Está faltando um texto. Acho que na hora de colocar ali eu pulei. Daniel, capítulo 3. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram simplesmente assim, olha, se ele quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, ele também não nos livra. Mas o fato é que, livrando ou não, nós não nos renderemos a esta estátua. Isso simplesmente se chama soberania. Soberania de Deus. Quem manda é Deus. Poderoso para fazer milagre? Ele é. Faz, se quiser. Se for da vontade dele. É muito fácil falar isso aqui. É difícil falar quando a gente está passando pelo aperto. A gente quer que ele cumpra, mas precisamos aprender a nos render à vontade de Deus. E olha só, Êxodo, capítulo 12, verso 40 e 42, diz o seguinte, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Deus é quem Ele diz que é. Você é quem Deus diz que você é. E Deus faz o que Ele disse que vai fazer. Que nós possamos crer nisso todos os dias da nossa vida. Esses 3 conceitos parecem simples, mas que a gente possa aplicar. Deus é Deus, eu sou filho dele, e se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Eu queria convidar o grupo de louvor agora, porque se a gente entender que a minha fé deve estar centrada em Deus e que Ele é o meu universo, e que Ele tem que ser o meu primeiro pensamento, e que se eu estiver ligado nele, nada e ninguém me segura, nada e ninguém me derruba. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se não, eu vou morrer também, não tem problema. Mas se nós entregarmos todos os dias na mão do Senhor a nossa vida completamente, Ele vai fazer milagres poderosos na sua vida, mesmo você sendo um pecador, como eu também sou. Amém. Que o Senhor nos abençoe.
sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, minha luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu